Fala comigo, trader, beleza? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai discorrer alguns assuntos aí que tá bem enraizado na mente do trader, né? Muito comumente falado, né? Pelos supostos mentores aí, pelos traders iniciantes, pelos livros, né? Inclusive, a coisa que a gente mais vê nos livros é essa coisa toda, suporte, resistência, linha de canal, linha de tendência, LTB, LTA. De fato, o que que importa? Isso funciona ou não? A gente que tem mais tempo no mercado, a gente traz uma abordagem mais polêmica, mais agressiva. Eu digo de antemão que suporte, resistência, LTA, LTB não servem de nada, pelo menos da forma como a gente utiliza, entendeu? Como o mercado visualiza isso. Se nós formos procurar essas perfeições, linha de canal, linha de tendência, conforme no livro, por exemplo, se você perguntar para um trader mais experiente, ele vai te responder: livro não ensina a ser trader. Livro não ensina a ser trader. Eu já li milhares de livros e continuava perdendo dinheiro, entendeu? É óbvio que ajuda, te dá um conceito técnico, te dá uma teoria, te dá um embasamento, mas fato é que o mercado ele é tubarão contra tubarão. É um banco grande querendo, é um player grande querendo tomar dinheiro de outro player grande, certo? A gente vê muita gente falando como que o player opera. Ah, tal player olha fluxo, tal player olha isso. O fato é que o mercado é um caos. O trader grande, ele opera exatamente como nós. Entende? Ele opera exatamente como a gente. Não tem diferença. Ele vê talvez uma coisa ali ou outra. O diferencial é que às vezes ele está alocando um capital maior ou desovando o capital de um grande investidor ou visando uma venda de ouro, dólar, o Banco do Brasil desfaz de uma posição grande que acaba movimentando para a gente. Mas o trader de mesa mesmo, ele opera igual a gente, galera. Não tem essa ilusão. Não tem essa ilusão que eles têm o santo grau. O mercado é um caos, você tem que aprender. O que acontece? Se você trouxer uma visão enraizada para o mercado, você não vai ganhar dinheiro. Agora, se você trouxer uma visão mais empírica, mais concentrada no fundamento, entende? Uma visão que você consegue entender, sentir o mercado, aí sim você consegue ganhar dinheiro. Quando a gente senta aqui na mesa e olha pro gráfico, é meio que uma guerra. Só que, com paciência, parece besteira quando a gente começa a estudar essas coisas de emocional, disciplina, paciência, blá blá blá. Parece balela, entendeu? A gente sempre tende a atribuir somente a técnica. Mas não. No trade ao vivo, o que acontece? Cada trade é como se fosse uma água de um rio. Passou, já era, cada trade é diferente. A galera tende a achar que cada mercado é igual, todo dia é o mesmo mercado. Não é. Não é assim que funciona, galera. Você tem que ter essa visão, eu diria que básica até. Que não ser ingênuo a ponto de achar que cada trade é igual. Os padrões são iguais, tendem a ser iguais, né? Parecidos, iguais não, parecidos. Toda aquela coisa que a gente aprende, candlestick, martelo, BBB, aí vem a união dos padrões, bandeira, flâmula, triângulo, topo duplo, fundo duplo, triângulo expandido, tudo isso que o iniciante estuda, mas isso nos traz uma visão ampla, eu diria. Não é que você vê um triângulo ali expandido que você vai operar igual no livro, igual o movimento anterior, igual o triângulo expandido anterior. Não, você tem que sentir o mercado, ver como ele está se comportando. A principal dica que eu dou é: veja como o mercado se comporta enquanto a barra atual está aberta. Enquanto a barra atual está aberta, você consegue sentir a ticagem. Pô, tem mais comprador, tem mais vendedor. Pô, o negócio aqui tá ruim para os compradores, tá? Entendeu? O macete, a virada de chave é essa: sentir o mercado enquanto a barra está aberta. Outro ponto que eu quero dizer, que eu quero chegar.
Pra gente que é trader há mais tempo, a gente às vezes esquece de como os erros que a gente cometia, né? Mas eu tento enraizar e trazer à tona, né, esses erros que eu cometia. Um erro que eu cometia muito era antecipar a entrada, entende? Fazendo a entrada enquanto as barras estão movimentando. Nunca faça isso. Se você quer fazer uma entrada, espere formar. Você nunca faça entrada de barras isoladas. Você sempre opera, a gente quando opera aqui no mercado, a gente opera contexto. Você precisa de uma configuração, de um contexto. Por isso que eu não opero antes das 9 da manhã. Antes das 10 da manhã, perdão. Por quê? Porque antes das 10 da manhã existem gente que ganha dinheiro, eu não quero nem entrar nessa seara aí, que ganha dinheiro na primeira barra do dia. Isso é outra metodologia, outra abordagem, entendeu? É fluxo, é outra leitura. Na leitura nossa de price action, de ação do preço, uma leitura que eu não vou nem dizer melhor ou pior, mas para mim é a que tem funcionado, que a gente opera price action, a ação do preço, análise técnica é uma coisa mais de livro. Price action é entender o contexto ali. Então a gente precisa de ao menos 10, 12, 15 barras do lado esquerdo, entende, galera? E obviamente a gente não pode desconsiderar todo o contexto ali dos 7 últimos dias, por exemplo, entende? Day trade, raciocínio, quando você senta aqui na mesa não tem acesso aos universitários, não tem isso. É você. Por isso que a maioria perde, por isso que eu perdia muito. Até você criar uma autoconfiança, uma abordagem, você vai ralar muito, você vai ler livros de R$ 500, livros caros, ó, todos esses livros aqui de R$ 400, você vai penar muito, vai apanhar muito, vai chorar. Eu nunca chorei, mas você vai chorar, você vai. É isso. Só que o conselho que eu dou é aprenda com os erros, entenda, procure entender, erre. Você vai ter que errar. Nos Estados Unidos, a cultura deles é amar o erro. Aqui a gente critica o erro. Erre rápido e aprenda rápido. Erre, dê tempo ao tempo. Sua mente precisa de tempo. Você vai estudar um novo idioma, não adianta. Você pode ter o melhor professor do mundo, entendeu? Você precisa de um ano ali para maturar sua mente, os neurônios, as transmissões neurais, entender tudo o que está rolando ali na sua... Entende? Não tem como, nossa mente precisa de um tempo para entender. E eu, mais uma vez, não queria dizer, no trade, geralmente o tempo aí, a gente vê em alguns livros, né, dizendo que Elvis Presley, Beatles eram as piores bandas, os piores músicos, que só após 10 mil horas aí, aproximadamente 10 anos, 7, 8 anos aí, de muito esforço, que veio o sucesso. Então não acha que é chegar aqui que você vai conseguir entender tudo. Você tem que dar tempo ao tempo, por isso que eu digo, comece pequeno, perca pouco. Estude, mas o ponto-chave que eu estou querendo passar para vocês aqui é isso. Venha para o mercado com a visão de tentar entender o que está acontecendo. Não aquela visão de livro. Vou esperar um topo duplo aqui, um fundo duplo. O player está cagando para isso. Um suporte, uma resistência, um LTA, um LTB, o player está cagando para isso. Agora uma coisa é fato, quando você tem uma configuração já formada, aí você consegue trazer mais essa lembrança dos livros, dos cursos, e ver se aquela linha de tendência está sendo respeitada, como que eu vou operar naquele contexto, se eu vou operar na região de Fibonacci. Eu não uso Fibonacci, não tem nada contra, eu uso muito a região de 50%, que eu gosto, né, que os robôs, os computadores utilizam, programas estatísticos e matemáticos, basicamente é nessa região de 50%, e projeções, né. Mas quem usa Fibonacci tem que entender quando que o Fibonacci vai funcionar ou não, tende a funcionar ou não. É isso, galera. Não existe um santo grau. Se existisse, era só operar Fibonacci e ganhar dinheiro, não? Era só operar tal coisa e ganhar dinheiro. Então, quando que nós devemos operar preço ou probabilidade? Probabilidade é o mercado que nos dá, não é a gente. Preço, a gente pode optar, também é o mercado que nos dá, mas a gente pode optar por antecipar a entrada em determinado preço. A gente opera
Preço, quando o mercado, por exemplo, quem gosta de operar Fibonacci, o mercado retrai, aí você antecipa essas entradas num contexto favorável. Sempre lembre do contexto. Não adianta você operar um dia isolado e esquecer dos 7 dias, do contexto macro, do que está rolando no mundo. É óbvio que para nós grafistas não precisa se atentar tanto, até porque o mercado é um caos. Você não precisa querer entender, você nunca vai entender a notícia, dólar, macroeconomia, você não vai entender. Mesmo os melhores traders do mundo não conseguem entender. Por isso que a gente opera gráfico, porque o gráfico reflete com mais precisão todo esse caos. Ele tenta organizar esse caos pra gente, entendeu? Tem gente que fala mal do gráfico, eu acho um absurdo, mas cada um é cada um. Então, quando nós vamos operar preço e probabilidade? A gente opera preço quando você vê que a correção é mais saudável, uma correção mais lenta, uma correção sem agressividade, e a perna anterior foi uma perna mais forte, aí você pode antecipar uma entrada. Ainda assim, de forma mais precisa, é ideal que nós buscamos probabilidade. E aí vem uma notícia ruim, que infelizmente a gente sempre tem que dar algo em troca para o mercado, que é o quê? Se você quer probabilidade, consequentemente seu risco é maior. Se você quer baixa probabilidade e baixo risco, seu risco é menor, mas sua probabilidade não passa de 50%, entende? Agora, se você tem uma perna de alta, uma correção, e compra na fuga, no rompimento desse topo, você tem uma probabilidade maior que 60%. Se você compra na região de Fibonacci, num gráfico de 5 minutos, você tem uma probabilidade menor do que 60%. Então é isso que você tem que entender. É ideal você aguardar, você vê como aquele preço vai se comportar. Ah, beleza, está tocando a região aqui de correção de 50%, vamos ver como o preço se comporta. Se ele agredir, aí a gente entra num preço mais desfavorável, mais alto, que a gente sempre tem que dar algo em troca para o mercado. Se você quer probabilidade, você tem que dar um risco maior. Porém, com a probabilidade maior. A probabilidade ela sempre vale a pena em relação ao risco. Se não, a gente operava só toques em suportes, toques em resistência e estava tudo certo. Mas a gente sabe que essa técnica não funciona. A gente vai perder dinheiro. E a gente vai pulverizando o nosso capital, perdendo de pouco em pouco até que a gente quebra. Então, eu vou trazer para vocês 2 vídeos aqui de 2 trades que eu fiz. Um que eu busquei preço, o trade estava numa região de confluência, numa visão mais macro, a pressão de venda não estava tão legal, estava convergindo, né, com a média móvel, com a VWAP, depois a gente vai falar também sobre isso. E aí eu antecipei a entrada, entendeu? Buscando o quê? Entendendo que, se caso desse errado, eu conseguiria sair no zero. Você sempre tem que buscar essa segurança. E aí o trade deu certo. Quando você está indo contra o movimento anterior, você tem que entender que você vai entrar buscando um movimento mais curto. Você não tem que querer buscar um movimento mais ganancioso, entende? Porque não vai dar certo. Às vezes acontece, mas você tem que entrar em mente. Antes de sair do mercado, você tem que saber o que você espera daquele movimento. Então, eu vou trazer 2 vídeos. Um que mostra esse trade inicial e o segundo que mostra um trade buscando probabilidade, que é um trade direcional, um trade mais reto, mais liso, entende? Um trade mais gostoso de se fazer, né? Embora assuste um pouco para o iniciante, tem que saber fazer, mas quero trazer para vocês essas 2 abordagens aí e espero que vocês gostem do vídeo, curtem, compartilhem, se inscrevam e estamos muito juntos e é nóis!